Você já se perguntou como Deus pode transformar vidas, inclusive aquelas que o mundo rejeita? Hoje, vamos descobrir 6 lições poderosas do apóstolo Mateus que podem transformar sua vida e inspirar sua jornada de fé. Mateus, o publicano que se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus, deixou um legado repleto de lições de vida que podemos aplicar em nosso dia a dia. Ele é o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento e sua trajetória revela ensinamentos profundos, tanto espirituais quanto práticos. Vamos refletir sobre 6 lições que Mateus nos proporciona por meio de sua história e do seu ministério. A primeira lição que aprendemos com Mateus é que Deus escolhe aqueles que o mundo rejeita. Mateus era um coletor de impostos, profissão desprezada pelos judeus, visto como colaborador do Império Romano e muitas vezes acusado de corrupção. Ainda assim, Jesus o chamou para ser um de seus apóstolos. Isso nos mostra que Deus não olha para o passado de uma pessoa, mas para o potencial que ela tem no futuro. Ele transforma vidas comuns em instrumentos extraordinários para realizar sua obra. Como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A segunda lição é o poder da resposta imediata ao chamado de Deus. Quando Jesus chamou Mateus, ele imediatamente deixou tudo para trás e o seguiu. Mateus renunciou à sua posição de coletor de impostos e à riqueza que isso lhe proporcionava para viver pela fé. Essa atitude nos ensina a importância de não hesitarmos diante do chamado de Deus, mas de estarmos prontos para responder com coragem e determinação, deixando de lado nossos apegos terrenos. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 20, está registrado: deixando eles imediatamente as redes, o seguiram. A terceira lição está no exemplo de ser um testemunho ativo no lugar onde estamos. Após seguir Jesus, Mateus organizou um grande banquete em sua casa e convidou outros publicanos e pecadores para conhecerem o Mestre. Ele usou sua esfera de influência para apresentar Jesus àquelas pessoas que também precisavam de salvação. Esse gesto nos inspira a transformar os ambientes onde vivemos em campos missionários, compartilhando o amor de Cristo com aqueles que estão ao nosso redor. A quarta lição que podemos aprender com Mateus é sobre humildade e transformação. Quando ele escreveu seu evangelho, não escondeu seu passado de coletor de impostos. Em Mateus, capítulo 9, versículo 9, ele descreve seu próprio chamado de maneira simples, sem exaltação pessoal. Isso demonstra como ele reconhecia a graça de Deus em sua vida e nos ensina a sermos humildes ao falarmos de nossas transformações. Mateus nos lembra que nossa história de vida pode ser um poderoso testemunho da graça divina. A quinta lição é a importância de valorizar as Escrituras. O Evangelho de Mateus está repleto de referências ao Antigo Testamento, mostrando como as profecias se cumpriram em Jesus. Mateus era um profundo conhecedor das Escrituras e as utilizou para provar que Jesus era o Messias prometido. Esse exemplo nos incentiva a estudar e meditar na Palavra de Deus para que possamos compreender e transmitir a mensagem do Evangelho de forma sólida e fundamentada. Como está escrito em Jos. Por fim, a sexta lição que Mateus nos ensina é a fidelidade à missão que Deus nos confia. Após seu chamado, ele dedicou sua vida a anunciar o Evangelho e registrar os ensinamentos de Jesus, deixando um legado que impacta gerações até hoje. Sua dedicação demonstra que, independentemente de nosso passado ou das circunstâncias, podemos ser instrumentos nas mãos de Deus quando nos dispomos a obedecer e perseverar na missão que Ele nos dá. A vida de Mateus nos inspira a refletir sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas próprias vidas. Estamos dispostos a deixar tudo para seguir Jesus? Estamos usando nossas oportunidades e talentos para glorificar a Deus e abençoar os outros? Que possamos, assim como Mateus, ser testemunhas fiéis e transformadoras do amor de Cristo. Agora é o momento de agir. Reserve um tempo para meditar sobre o chamado que Deus tem para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise de encorajamento e permita que a história de Mateus inspire outras vidas. Deus está pronto para usar você de forma poderosa, basta dizer sim ao seu chamado.